Queridos, a paz do Senhor Jesus, glória seja dada a Deus, Deus abençoe a cada um de vocês que nos assiste, que nos acompanha. Hoje, lição de número 4 com o presbítero Sérgio Moreno. Vamos estar estudando sobre missões transculturais no Novo Testamento. Vamos estar abordando alguns temas, alguns versículos, aprendendo sobre a missão da igreja. Mais uma aula riquíssima para o nosso aprendizado sobre o papel da igreja, aquilo que foi entregue à igreja para fazer, e nós vamos ver na lição de número 4, que tem por tema missões transculturais no Novo Testamento. Já começando o texto áureo da lição, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a maior obra, É o maior exemplo de evangelismo, de amor pelas almas, de missões, de entregar o seu maior bem, a sua maior riqueza, que foi o seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus está no ato soberano de amor. Deus, ele está entregando o seu Filho, para morrer, para passar por aquilo que ele passou, por amor de uma humanidade pecaminosa, uma humanidade pecadora, uma humanidade decaída, mas que através do amor de Deus e do seu Filho foi resgatada com sangue na cruz do Calvário. Então, para todo aquele que nele crê, perceba que há aqui uma condição. Nós vimos na aula passada sobre a promessa condicional e incondicional. E nós vamos ver aqui que existe também uma condição para herdar a vida eterna, para ser salvo. E essa condição é crendo que Jesus veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia pela humanidade, para salvar a humanidade que outrora havia perdido, Então nós temos aqui, porque Deus amou o mundo de tal. Esse de tal aqui, nós não conseguimos, ninguém consegue chegar a um denominador, porque é de tal maneira, é o maior amor, é um amor incalculável, é um amor sobrenatural para o mundo, que deu o seu Filho, Nos dias de hoje nós costumamos dizer, quem seria capaz de dar a sua vida, ou quem seria capaz de dar o seu filho pela vida de outra pessoa? O ser humano nenhum seria capaz, mas Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, ele dá o seu Filho, ele manda o seu Filho, ele deixa o seu Filho vir para morrer na cruz, para padecer, para pagar os pecados que eu e você outrora cometendo, E para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora desta sublime tarefa. Nós precisamos entender, que a igreja, ela é a sucessora de Cristo Jesus, em pregar o evangelho, em fazer missão, em levar a palavra do Senhor, em colocar em aqueles que estão cativos, aqueles que estão oprimidos, resgatar das trevas para a luz. É o papel da igreja. Foi ortogada à igreja o papel de proclamar as boas novas, de dar as boas notícias de salvação e trazer, a luz para aqueles que estão em trevas, levando a palavra do Senhor. Então percebemos que a natureza missionária de Deus pode ser vista tanto no fazer do seu Filho um missionário, como da igreja, a sua sucessora, e desta sublime tarefa. Não é uma tarefa para qualquer um, não é para qualquer pessoa, é só para quem
é salva em Cristo Jesus. É só para aqueles que crê. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Ninguém oferece aquilo que ele não tem para oferecer. Então, outrora, uma vez que a igreja recebeu a salvação, uma vez que a igreja é salva em Cristo Jesus, ela também tem este papel de proclamar o evangelho, de mostrar para a humanidade que há um caminho, que há uma saída, e esta saída está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. A lição bíblica em classe se encontra em Isaías, quero que você anote para você ler, preste atenção, Isaías capítulo 61, versículo 1 ao versículo 2, e Lucas capítulo 4, versículo 17 ao versículo 20. Isaías 61, 1 e 2, Lucas 4, 17 ao versículo 20. A introdução da lição: o Novo Testamento, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai, João 20, 21. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Então, Cristo, no Novo Testamento, ele é o enviado, né, chamado para trazer a palavra, e ele, dentro do período que ele ficou, nós vamos ver desde a lição de número 1, ele está preparando, formando discípulos para enviar, e ele deixa uma ordenança, né, para poder fazer a missão, levar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações. O chamado de Deus para o homem, através de Cristo Jesus, nós encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, né? Nós vamos ver Jesus falando com os seus discípulos. E o mais, a citação de Mateus 4, 19, onde Jesus chama seus primeiros discípulos para serem pescadores de homens. O Novo Testamento, como uma obra missionária, a afirmação é de que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim, e destaca como todos os elementos deste conjunto de escrituras estão integrados ou interligados pela missão de espalhar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Perceba que nós vamos ver isso em todos os livros, né? Em todas as cartas, em todas as epístolas, Deus sempre no final vai trazer, e principalmente nos evangelhos, né, nos sinóticos, Deus vai finalizar, Cristo vai finalizar com uma ordenança de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de levar a palavra àqueles que estão em trevas. Então a Bíblia mostra um Deus missionário, um Deus zeloso, a qual nós vimos na lição passada, um Deus que olha para todas as nações, e por olhar para todas as nações, ele não abriu mão de nenhum, ele não abriu mão de ninguém, ele não quis que ninguém e não quer que homem nenhum se perca. De Gênesis ao Apocalipse, um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de Deus. Missionário, aquele que envia, ou seja, Deus, o primeiro missionário, o grande missionário, enviou quem? Enviou seu Filho Jesus, e nós somos enviados para proclamar o reino dos céus. Dentro dessa perspectiva, né, Israel como instrumento do Antigo Testamento, nós vimos na lição passada que Israel falha, Israel recua, Israel deixa a desejar, mas a transição para a igreja no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, a missão de Deus é continuada, né,
pela igreja. A igreja é estabelecida como missionária para levar o reino de Deus. Após a ascensão de Jesus, fica sobre a igreja a incumbência, a responsabilidade de pregar o evangelho. Então entenda que a responsabilidade é de nós cristãos, é da igreja de Cristo, de pregar o evangelho, de levar a palavra do Senhor. Dentro de uma perspectiva missionária do Novo Testamento, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Deus organizou um povo, ou seja, a igreja de Cristo, para que levasse à frente o propósito universal. Jesus, como missionário, por excelência, e essa citação de João 3,16, onde Jesus é descrito como Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo, nos enfatiza a natureza missionária essencial de Jesus. Ele foi enviado pelo Pai com o propósito de salvar a humanidade, tornando-se modelo supremo de um missionário. O verdadeiro missionário, a verdadeira igreja missionária, ela tem amor pelas almas, ela se entrega pelas almas, ela dedica as almas, ela faz o impossível dentro daquilo que ela pode para não perder as almas, para alcançar as almas. Ela tem desejo, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar estagnada, ela quer sair, ela quer pregar, ela quer evangelizar, ela quer levar a palavra de Deus aos quatro cantos. E isso nós temos dentro de uma citação de Livingstone, a citação de Livingstone, um missionário escocês, reforça o conceito de que Deus enviou seu Filho como um missionário para redimir o mundo. E esta afirmação ressoa com a missão de Jesus de buscar e salvar os perdidos. Jesus veio com um único e suficiente propósito: buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele deixa bem claro: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, eu vim para aqueles que estão precisando, eu vim para aqueles que clamam o meu nome, aqueles que gritam por socorro. Cristo veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Nós outrora estávamos perdidos no mundo, em deleitos no pecado, escravizados pelo pecado, aprisionados pelo pecado, mas Jesus veio e nos libertou, nos salvou para uma grande obra, que é pregar o reino dos céus em tempo e fora de tempo. A igreja, à luz desta revelação bíblica, é a de um Deus missionário. E nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Então entenda que o papel da igreja como missionária não acabou. De anunciar o evangelho a toda criatura não acabou, ainda está inacabada. E Deus conta comigo e com você, Deus conta com a igreja para pregar o evangelho. Essa tarefa começou em Deus, que enviou seu Filho com a mesma missão e passou à igreja um Novo Testamento. Atualmente perdura a comissão como missão primeira da igreja na atualidade. Nós temos que entender esse significado de evangelismo, esse significado de evangelho. A missão da igreja transcende barreiras geográficas e culturais, demonstrando universalidade do evangelho e inclusividade do plano redentor de Deus, Então isso é a palavra de Deus. E o evangelho significa boas notícias. Nós precisamos espalhar boas notícias pelo mundo. Precisamos espalhar boa notícia para o povo que ainda não conhece a salvação. Para quem não recebeu Jesus, é uma tarefa minha e sua. A Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela a Deus
um Deus missionário que conta com a igreja nos dias de hoje. Nós precisamos buscar essas raízes novamente, despertar para ganhar as almas para o reino dos céus, levar a palavra àqueles que estão em cativos, né? Levar o evangelho àqueles que estão necessitados, porque Deus ainda espera que a igreja se levante, se desperte para o papel a qual ela foi chamada. Aleluia! Missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Nos evangelhos, de acordo com os evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar seu povo uma agenda missionária. O seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão. Jesus, como enviado de Deus, é apresentado nos evangelhos como o enviado de Deus, e nós precisamos ser enviados de Cristo Jesus, né? Nosso propósito é de levar o evangelho a toda criatura. A grande comissão como encerramento, né, é essa. Cada um dos evangelhos conclui com o mandato da grande comissão, destacando a continuidade da missão de Jesus através de seus discípulos. Então, nós vamos ver que ainda não acabou, que ainda não parou. E essas raízes, né, essas semânticas destacam a profundidade e a abrangência do significado da palavra salvação e redenção. Na Bíblia, elas indicam apenas um ato de libertação, mas também o envolvimento de um preço de resgate, enfatizando o amor de Deus ao providenciar a salvação e redenção para a humanidade através de Cristo Jesus. Isso ressoa com a missão de Jesus de trazer liberdade aos cativos e proclamar o ano aceitável do Senhor, conforme proclamado nas Escrituras, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Deus conta que eu e você proclamem o Evangelho. A salvação, a redenção, ela só é conhecida, ela só é chegada através da igreja. Nós precisamos entender isso. Nos tempos dos apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos, em todos os tempos. E neste sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviando para a estrada de Gaza, a antiga região dos filisteus. Perceba que Filipe vai chegar dentro deste contexto, né? Um dos 7 diáconos escolhidos para servir na distribuição de alimentos, demonstra ser também um evangelista fervoroso, enviado pelo Espírito Santo. Ele se encontra com o eunuco etíope, um oficial da corte da rainha Candace, que estava lendo o livro de Isaías, e Filipe, ao explicar as Escrituras, anuncia o Evangelho a ele, resultando no batismo do eunuco na convenção. Então, quem enviarei? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que vai ouvir se eu e você, como igreja, não estamos dispostos a ir? Como que as almas vão ser salvas se a igreja não quer sair das 4 paredes? A igreja não quer sair para fora. A igreja precisa sair. A igreja precisa abrir as portas, né? A eclésia sair para fora, buscar as almas que estão pedindo socorro, as almas que estão clamando. É papel da igreja sair e buscar aqueles que estão necessitados. Nós vemos isso, né, através da vida de Pedro em Jope. Tem uma visão de um lençol com animais impuros e uma voz celestial, instrui a comer isto. Isso ocorre antes da visita de mensageiros enviados por Cornélio, um centurião romano temente a Deus. Pedro compreende através dessa visão e de encontro com Cornélio que Deus não faz acepção de pessoas e que o evangelho é para todos. Então o evangelho
não é para nós escolhermos a quem pregamos. O evangelho não é para mim pregar só para aquele que eu acho que merece. O evangelho não é para mim pregar só para aquele que está bem vestido, aquele que tem uma condição financeira melhor, não. O evangelho é para ser pregado daquele que está na rua, daqueles que estão na sarjeta, daqueles que estão sem nenhuma autoestima, daqueles que não têm mais nenhuma perspectiva de vida. O evangelho precisa ser pregado até o mais alto escalão da sociedade, né? O mais bilionário, se ele não tiver Cristo na vida dele. Então o evangelho não é para ser pregado só no teu bairro ou só na tua cidade. O evangelho é para ser pregado em todo o mundo, ultrapassando barreiras, quebrando fronteiras. Paulo e Barnabé são outro exemplo, né, da obra missionária, do papel missionário dentro da igreja, dentro daquilo a qual é proposto. E o contexto bíblico, né, ao qual é relatado de Paulo aqui em Atos capítulo 9, versículo 15 em diante, nós vamos ver Paulo sendo chamado, né, originalmente de Saulo, era um fariseu zeloso que perseguia os cristãos. No entanto, após um encontro transformador com Jesus no caminho de Damasco, ele se tornou o apóstolo mais proeminente, recebeu a comissão especial de ser o apóstolo aos gentios. Atos 9, versículo 15. O seu ministério foi caracterizado por viagens missionárias intensas, né, nas quais ele pregava o evangelho em várias cidades e regiões. Paulo foi um missionário típico, um missionário assíduo, aquele que sofreu por almas, aquele que sofreu por amor de Cristo, aquele que se declara prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo passou, não foi por nenhuma e nem duas dificuldades, mas Paulo em tudo, Paulo estava focado no seu objetivo, que era buscar aqueles que estavam ainda sem conhecer Jesus, aqueles que ainda estavam, né, sem conhecer a palavra do Senhor, abrindo igreja, instituindo igreja, estabelecendo, né, líderes. Paulo foi um missionário assíduo dentro da palavra de Deus. Mas também nós temos Barnabé dentro desse contexto de Atos 11, 19, né? Que desempenhou um papel crucial na expansão do evangelho. Ele foi enviado pelos apóstolos para ministrar em Antioquia, onde a mensagem do evangelho estava sendo aceita pelos gentios. Isso traz, esses relatos nos mostram, né? Demonstram como Paulo e Barnabé, capacitados pelo Espírito Santo, desempenharam papéis cruciais na expansão. E isso aqui nos chama a atenção, porque não tem como a igreja exercer o seu chamado se não tiver a atuação do Espírito Santo na vida dela. O Espírito Santo é de suma importância na vida da igreja para fortalecer, para dar poder, para trazer, né, a convenção na vida daqueles que ouvem a palavra, porque não é eu e você que muda, não é eu que você que transforma, mas é através do Espírito Santo. Quando há autoridade do Espírito Santo, almas se rendem aos pés do Senhor, né? Nos evangelhos e em Atos dos apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante sem sair fora da sua palavra. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. O seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários, práticos, as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Carta aos Efésios traz a unidade da igreja na queda, né?
do muro da separação entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo. As cartas a Timóteo e Tito lidam especificamente com as qualificações para a vocação de novos líderes nas igrejas plantadas, como dirigir os assuntos. Então percebemos que dentro deste aspecto, dentro dessas cartas, cada uma Paulo vai escrever com um propósito. Paulo vai trazer uma mensagem, Paulo vai trazer uma instrução, seja para os líderes, seja para a igreja de forma geral. Paulo vai instruir como missionário, né? Paulo vai instruir a cada um, formando esta visão. Na carta às gerais, e isso nós precisamos entender dentro dessas cartas, dentro das cartas a qual Paulo traz. E também, né, dirigida também às líderes da igreja, dos assuntos da igreja local. Nas cartas, no livro, a missão do livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse é uma visão dada a João sobre eventos futuros, né, e a vitória final de Cristo sobre o mal. Embora seja uma carta no formato tradicional, é uma mensagem relevante para as igrejas da época e para a igreja de todas as eras. Nós precisamos focar também nesta. As cartas gerais, as epístolas dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, que demonstra, né, a descontinuidade entre a igreja e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor, a qual, uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. A carta em Tiago, né, contém a sabedoria prática para viver o evangelho em Cristo. E, finalmente, a carta de Pedro assegura a nossa posição de povo de Deus, a esperança da vinda do Senhor Jesus para a volta de Jesus. E finalizamos no livro do Apocalipse, que neste livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão longa da jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 ao capítulo 3, devem ser vistas como igrejas missionárias. E neste sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Deus se interessa pela salvação de toda a humanidade. As cartas paulinas e gerais, bem como o livro do Apocalipse, está presente no propósito missionário de Deus e de instrução e consumação, né, de tudo a qual ele deixou e a qual ele propagou através da vida da igreja. Quero que você entenda que Cristo não nos abandonou e ele não nos abandona. Somos nós que desviamos os nossos caminhos. Somos nós que fugimos das nossas responsabilidades. Como igreja, nós temos uma responsabilidade ímpar, né, de pregar o evangelho de Deus. Nós temos uma oportunidade única, né, de propagar o reino dos céus, de falar do amor de Jesus, de dizer que Jesus está voltando. E mais uma vez, nesse trimestre, se assim Deus permitir, eu quero fechar a cada aula com um apelo. Talvez você que me ouça e não é convertido, ou você que está me ouvindo, envia para um amigo, né? Compartilha para quem não conhece a palavra de Deus. Faça esse vídeo chegar, porque Deus, ele tem pressa em salvar a humanidade. E se você ainda não levantou as mãos, não aceitou Jesus como Salvador, o tempo é agora. Você pode fazer isso na tua casa, no teu quarto, na tua sala. Você pode procurar uma igreja mais próxima de você. Nós não estamos aqui para pregar placa de igreja. Denominação não salva. O que salva é eu andar firme na palavra do Senhor. É claro que nós temos que ter cuidado com algumas coisas que estão sendo pregadas. E Paulo nos alerta que se houver outro evangelho que não seja este, saia, porque é anátema, é heresia
né? Temos que ter cuidado com o que ouvimos, com o que colhemos, mas tem muita igreja, ainda tem muitos homens e mulheres de Deus pregando o evangelho. E eu quero dizer uma coisa para você: não se espelhe no homem, não foque no homem, foca em Jesus Cristo. Ele é quem morreu na cruz e ressuscitou para que eu e você fosse salvo. Não foi Maria, não foi João, não foi José, não foi o pastor da A, não foi o pastor da igreja B, não foi o presbítero C, não, foi Jesus. É Jesus que tem poder de transformar, é Jesus que tem poder de libertar, é Jesus quem faz a mudança que você precisa. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, ainda é tempo de voltar à presença dele, ainda é tempo de reconciliar com ele, de voltar aos caminhos, de ter uma vida diante, pautada nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula, para todos sempre.